Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje, de uma obra de Gordon Fee, Escutando o Espírito no Texto, um recente lançamento da editora Thomas Nelson e do Pentecostal Carismático. Fique conosco, é desta obra que estaremos conversando depois da vinheta. Escutando o Espírito no Texto, mais uma obra traduzida, trazida para nós deste excelente autor Gordon Fee, um autor carismático, um autor pentecostal, mas que também ele tem uma excelente aceitação junto a todo o público reformado, junto ao público evangélico em geral, que já nos presenteou com excelentes obras. Eu tenho aqui os comentários Vida Nova de 1 Coríntios e Filipenses, produzidos por Gordon Fee, comentários exegéticos de primeira grandeza. E aqui em mãos nós temos uma obra que foi lançada no ano passado, de 2023, pela Thomas Nelson, em conjunto com o Pentecostal Carismático, e que traz um conjunto de ensaios teológicos, artigos que foram produzidos por Gordon Fee, saudoso Gordon Fee, que nos deixou, deu um até logo no ano de 2022, mas que suas obras, elas muito têm contribuído para a edificação da igreja, para nos alimentarmos de palavras que tocam verdadeiramente ao coração. É um autor que também eu tenho uma outra obra que ele produziu, que é Entendes o que Lês, uma excelente introdução aos estudos das Escrituras. Eu indico, é recomendadíssima, já está perto de alcançar, já deve ter alcançado mais de 1 milhão de cópias vendidas, e dentro da vasta contribuição deste autor, nós não ainda possuímos tantas traduções, mas aquelas que nós temos disponíveis são, pelo menos aquelas que eu já tive conteúdo, são obras que nos abençoam muito com o conteúdo delas. E essa aqui não é diferente. É uma obra não muito grande, ela possui cerca de 218 páginas, que são folhas amarelas, que o papel é o miolo, pólen natural 70 gramas, a capa não é dura, mas ela é interessante, ela tem uma ilustração aqui de uma sarça ardente e uma textura muito agradável ao toque, muito bonita. E conhecendo aqui um pouco mais sobre o teor do livro, nós podemos dizer que Gordon Fee ele tem uma perspectiva de que nos traz um alerta para todos aqueles que querem estudar as Escrituras e que buscam levar, principalmente os pregadores, aqueles que levam estudos bíblicos, procuram levar o seu estudo para as pessoas, levar a mensagem dada pelo Espírito Santo, mas que ele faz um alerta que você estudar pura e simplesmente as Escrituras acaba que, sem uma busca pela espiritualidade verdadeira ali, que o próprio autor daquele texto ele almejava, que ele tinha, você simplesmente vai estar lendo
estudando, sem conseguir tocar verdadeiramente no coração da sua audiência, no coração daqueles que estão sendo alcançados pela palavra. E você, com essa obra aqui, que é um conjunto de vários artigos publicados por Gordon Fee, que foram reunidos aqui nesta obra, que ele selecionou para que fizessem parte desta obra aqui, e ela traz umas perspectivas sobre várias abordagens de temas que às vezes eles não dão sequência um ao outro, mas que abordam com uma proposta você conseguir escutar o Espírito no texto ali, você ter uma verdadeira imersão no conteúdo do texto, uma busca por conhecer mais ali sobre o objetivo daquele texto espiritualmente para o seu público, que o autor estava vivendo ali ao escrever. Então é uma ótima leitura que a gente pode fazer uma recomendação sem sombra de dúvidas para todos aqueles que querem uma vida espiritual verdadeira, querem um devocional, não a leitura rápida, corrida da Escritura, sem uma busca pela sua edificação, uma busca verdadeira ali por sair bem alimentado pela palavra que você está lendo, e para aqueles que pregam a palavra, uma busca verdadeira pela espiritualidade do texto, pelo conteúdo que aquele texto tem, não apenas de dados históricos, de informações, mas que verdadeiramente vão tocar na vida daqueles que estarão sendo os ouvintes da pregação da palavra de Deus. Vamos aqui dar uma olhada nessa orelha do livro. Começo com uma convicção particular e apaixonada, a de que o objetivo final de toda a teologia é a doxologia. Teologia que não começa e termina com adoração não é bíblica, mas apenas um produto da filosofia ocidental. Da mesma forma, insisto em que o objetivo final de toda exegese verdadeira é, de uma forma ou de outra, a espiritualidade. Insisto nisso por estar convicto de que a tarefa exegética só é realizada de forma fiel à intenção do próprio texto quando a exegese é entendida dessa forma. Se aqueles que ensinam e pregam a palavra de Deus, cuja pregação deve basear-se em uma sólida exegese do texto, não anseiam por Deus, não têm fome nem sede de Deus e não vivem constantemente em sua presença, como vão alcançar o objetivo final da exegese e conduzir o povo de Deus a uma genuína espiritualidade? Isso aqui é bem a realidade que carecemos de ver sendo vivida em nossas igrejas. Aí vem aqui o sumário: Pentecostal Carismático, prefácio à edição brasileira, prefácio do autor, e começa o conteúdo em si. O texto e a vida no espírito. Aí vem exegese e espiritualidade, completando o círculo, sobre escrever um comentário bíblico, sobre ser um cristão trinitariano, algumas reflexões sobre a espiritualidade paulina, a visão neotestamentária sobre riqueza e posses, questões de gênero, reflexões sobre a perspectiva do apóstolo Paulo, o bispo e a Bíblia. Aí vamos à segunda parte: o texto e a vida na igreja, o Espírito Santo e a adoração nas comunidades paulinas, delineando uma teologia paulina da glossolalia, Laus e a liderança cristã na Nova Aliança, reflexões sobre a ordem eclesiástica nas cartas pastorais, o reino de Deus e a missão global da igreja. E no prefácio aqui do editor da linha pentecostal carismática, César Moisés Carvalho, ele começa dizendo: pentecostal pensa, há erudição pentecostal, existe teologia pentecostal.
pentecostal produz conhecimento teológico? Qual é a contribuição dos teólogos pentecostais para o arcabouço teológico da tradição cristã? Aí ele coloca aqui que até pouco tempo atrás, essas perguntas eram bem comuns nos círculos teológicos protestantes. Hoje, com o que vem sendo traduzido aliado a uma ainda tímida produção nacional, essas questões, longe de ofender os pentecostais carismáticos, revelam, no mínimo, desconhecimento ou desonestidade intelectual. Vamos mais à frente aqui. E para a gente ter uma maior familiaridade aqui com o estilo literário do autor, ele é curioso aqui que ele se identifica como um estudioso em chamas. Foi dessa maneira que Gordon Donald Free, após a experiência de chamar a atenção de um pregador que cometera diversos erros e inconsistências em seu sermão, ouvindo dele que preferia ser um tolo em chamas a um estudioso gelado, disse que gostaria de ser conhecido. E, de acordo com o depoimento de seus alunos e colegas de trabalho e ministério, ele conseguiu ser exatamente isso, um estudioso em chamas. Nós temos aqui, que, enfim, convidamos o leitor a conhecer um material que exibe um Gordon Fee verdadeiramente pentecostal carismático. Na verdade, a presente coletânea de artigos que ele mesmo escolheu para publicar em forma de livro revela o segredo do sucesso de seu trabalho como exegeta, teólogo bíblico e comentarista de primeira grandeza. E para a gente se familiarizar também aqui com o objetivo da obra de uma forma geral, o que nos levaria a adquirir esta obra aqui? Diz aqui César Moisés Carvalho também. Os leitores acostumados com tal visão acerca de Fee, que é uma visão de que Fee ele tem uma pegada reformada, não tão pentecostal quando fazem leitura de seus comentários exegéticos, eles terão uma surpresa ao perceber com a leitura de Escutando o Espírito no texto que estão diante de um erudito com ethos pentecostal. E não apenas isso, os leitores vão se defrontar com o teólogo que defende a necessidade da experiência com o Espírito para um exercício exegético bem-sucedido, visto que a verdadeira exegese tenta envolver-se na espiritualidade do autor, e não apenas nas palavras que ele utilizou. Como ficará claro, tal espiritualidade não é primariamente litúrgica ou padronizada, e sim experiencial, ou seja, não estereotipada, mas livre e espontânea. É nesse sentido que Fee defende que a exegese e a espiritualidade não estão separadas, nem são disciplinas distintas, e sim uma única disciplina que requer que sejamos bons historiadores, ou seja, bons estudantes da palavra e bons adoradores. Na contracapa nós temos aqui a essência e ciência das Escrituras. Em Escutando o Espírito no texto, o estudioso e professor evangélico Gordon Fee demonstra tanto sua experiência bíblica como sua paixão pela igreja e pelo ministério, características que unidas resultam em instigantes ensaios teológicos. Aqui estão compiladas as mais importantes reflexões de Fee sobre a arte de observar o texto bíblico de forma crítica, mas com uma profunda sensibilidade espiritual. Escrevendo de forma acessível, o autor transforma os conhecimentos prévios que temos acerca do Evangelho e ressignifica de muitas formas o que o texto bíblico tem de fato a nos ensinar. Seus artigos perspicazes abrangem uma ampla gama de tópicos contemporâneos, incluindo a relação entre o estudo da Bíblia e a espiritualidade, questões de gênero, falar em línguas, ordem e liderança da igreja, o cristão e suas posses terrenas e o papel do Evangelho em nossa sociedade global, sem medo de abordar as Escrituras em toda a sua essência e ciência. Fee nos convida a experimentar uma transformação através da dupla dedicação à espiritualidade e ao estudo. Então, antes até de fazer uma observação final, para aqueles que ainda não são inscritos no canal, eu
peço que vão aí, façam a sua inscrição para continuarem a receber mais conteúdos que são edificantes para a vida de todo cristão. E deixa aí seu like, não custa nada, para o YouTube entender que esse vídeo ele é importante, que este vídeo é relevante, possa estar levando assim esse vídeo para mais e mais pessoas. Se você também conhece alguém que possa ter interesse por esse autor carismático, por este autor relevante, vai aí, compartilha nos seus grupos da igreja, compartilha com mais pessoas, ajude ao crescimento aí do canal. E é uma obra, e concluo dizendo que é uma obra muito edificante, é uma obra que não tem um custo elevado, é uma obra acessível, um produto que você, além de um livro que vai trazer verdadeiramente um aquecimento ao seu coração, vai lhe convidar a ter uma perspectiva mais espiritual quando estiver diante das Escrituras. Não apenas ali um simples estudo histórico, vai lhe trazer uma perspectiva de que não pode haver estudo da palavra sem uma verdadeira busca espiritual por conhecer mais de Deus e ser impactado por este conhecimento. É uma obra que verdadeiramente vai contribuir aí com os seus estudos das Escrituras, lhe dando mais clareza acerca da exegese verdadeiramente espiritual da Palavra de Deus. Então é mais uma obra que recebe o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.